Sabe, toda vez que a gente fala a respeito do sistema nervoso, a respeito de maturação sináptica, a respeito de maturação cortical, grande parte das pessoas acabam falando de que o desenvolvimento cerebral tem muito influenciado a partir do ambiente que aquele cérebro convive. Isso acaba sendo verdades em partes. O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que o ambiente não é relevante no desenvolvimento cerebral, muito pelo contrário. Porque é justamente através dele que lá no começo da maturação cerebral, o nosso cérebro começa a entender o que são e quais são os estímulos essenciais. Começa a entender o que é audição, começa a entender o que é olfato, começa a entender o que é visão, começa a entender até mesmo o que é gustação. A partir da interação que o nosso corpo acaba tendo com o ambiente em que a gente convive. E essa grande parte a influência que o ambiente tem dentro do nosso cérebro. Porque o que acontece? Também existe um outro fator que influencia tanto na maturação quanto na capacidade de tomada de decisão do nosso cérebro, que é principalmente as vivências que temos. Ou, em outras palavras, acho que dá para resumir em repertório. Tá, mas repertório de quê? Repertório comportamental. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o ambiente não vai ter tanto peso assim, tanto nas nossas decisões quanto na nossa reação ao efeito daquele ambiente, se ao longo da nossa vida, claro, isso só é aplicável depois da adolescência, digamos assim, se ao longo da nossa vida a gente teve repertório suficiente para saber lidar com qualquer tipo de problema que possa acontecer. Tá, não é que a gente consiga prever todo tipo de problema, mas o nosso repertório comportamental, tanto de vivências quanto de pensamentos, consegue criar e estruturar uma base comportamental para que nosso cérebro consiga reagir a partir daquela base. Dando um exemplo. Se ao longo da nossa vida, claro, a questão social é um outro 500, é uma outra parte. Se ao longo da nossa vida a gente conseguiu se colocar dentro de situações que acabam sendo arriscadas, claro, sem ser o perigo de vida, mas acabam nos colocando fora de uma zona de conforto, tudo aquilo que a gente aprendeu, até mesmo com os erros, dentro dessa exposição a uma zona que não é a nossa zona de conforto, acaba construindo tanto memória, quanto sensações, quanto imaginação de possibilidades, que, querendo ou não, vão ser usadas na próxima vez, e sempre tem uma próxima vez, que o nosso corpo passar por uma situação parecida com aquela. E é por isso que eu consigo imaginar de que, dependendo da situação, obviamente, o ambiente não é tanta influência assim. Algumas vezes, o que mais influencia é o nosso repertório de vivências, porque é através do repertório que a gente consegue pensar e criar hipóteses sobre como a gente pode lidar com novas situações.